Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de uma proposta legislativa, o PL 5810 de 2015, que ele trata eh, de uma modificação na Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279, para instituir mecanismo de ajuste do prazo de vigência das patentes, em caso de atraso na tramitação não imputável ao titular. É uma proposta do capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, e do doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, e de Mercinho Lucena, do PP da Paraíba. Foi proposta aí em novembro de 2025, tá? Então, ele decreta o seguinte, a proposta seria o artigo 40, que dá a vigência da patente, ele teria a seguinte redação: a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos de modelo de utilidade e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos, contados da data de depósito. Aqui não mudou nada. Aí vem as mudanças. Parágrafo 1º. Sempre que houver comprovado atraso não atribuível direto ou indiretamente a ações ou omissões motivadas pelo titular da patente, o NPI, a pedido da parte interessada, instaurará processo administrativo de ajuste do prazo da sua vigência. O ajuste de prazo nunca ultrapassará o prazo de 5 anos e será sempre estabelecido proporcionalmente ao atraso da tramitação da aprovação da patente. O prazo estabelecido para requerimento da abertura de processo administrativo do ajuste de prazo de vigência da patente será de 60 dias, contar da concessão da patente. O INPI regulamentará os critérios, os prazos e a tramitação do processo de ajustamento do prazo da vigência da patente. Excepcionalmente, os titulares da patentes já concedidas e não expiradas, cuja mora administrativa tenha sido objeto de pré-questionamento judicial até a data de promulgação desta lei, poderão requerer, no prazo de 60 dias, a abertura do processo de ajuste do prazo de vigência de patente nos termos estabelecidos nesse artigo. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, veja, o titular ganhou a patente, ele tem que dar entrada de um pedido de ajuste, onde ele vai provar que houve atraso e que não foi imputada por nada motivado por ele, pelo titular, foi por conta do NPI. Tá? E ali o NPI vai calcular isso, o prazo máximo é 5 anos. E, inclusive, dá uma retroatividade, assim, patentes já concedidas cuja a demora administrativa tenha sido objeto de pré-questionamento judicial, também vão poder requerer. Tá? Bom, a justificação dada pelo projeto. A proposta visa suprir o vácuo regulatório decorrente da decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade ADI 5529, que declarou inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei LPI, eliminando o mecanismo de garantia do tempo mínimo de fruição das patentes e gerando impacto econômico relevante. Então, agora, sem o tal do parágrafo único, as patentes têm 20 anos e acabou. Ponto final. Não tem como prorrogar de qualquer forma. Desde então, a ausência de instrumento legal para compensar atrasos injustificados do NPI compromete a segurança jurídica, a previsibilidade, ambiente de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, reduzindo de forma abrupta o período efetivo da exclusividade, abaixo do padrão de 20 anos internacionalmente adotado. Sim, porque se o NPI ele vai conceder essa patente, hoje ele está concedendo em 4 anos, né? Então, efetivamente ele teria 16 anos de patente, desde concedida, né? Segundo aqui a justificativa. A medida alinha o Brasil às melhores práticas internacionais, nas quais existem instrumentos de ajuste de prazo de patente para compensar atrasos administrativos, como nos Estados Unidos, o 35S Code 154, na China, o artigo 42.2 da Lei de Patentes, e a União Europeia, regulamento CE 469/2009. Então, o que o texto propõe? Um ajuste proporcional ao atraso não imputável ao titular, limitado a 5 anos. Quer dizer, seria o atraso decorrente do escritório, né?
Prazo de 60 dias, contada da concessão, para requerer o ajuste. Regra transitória que permite aos titulares de patentes já concedidas e não expiradas, em até 60 dias a partir da vigência desta lei, da entrada nesse pedido. E a competência ONPI para regular critérios. Com isso, restabelece-se a previsibilidade, sem extrapolar em limites razoáveis, fomentando a inovação e assegurando ambiente regulatório compatível com o desenvolvimento científico e tecnológico. Esperamos que os pares compartilhem de nossa visão de um Brasil moderno e inovador, comprometido com o progresso, apto a acompanhar as transformações científicas e etc. Tá? Bom, aqui eu vou trazer, não são comentários meus propriamente ditos, são artigos que discutem essa questão. Porque a ADI 5529, que eliminou o parágrafo único, trouxe ali uma série de debates. Então eu vou trazer algumas dessas discussões. Porque um aspecto que não está discutido aqui na justificativa é como fica o artigo 44. Porque o artigo 44 da LPI, ele estabelece um mecanismo de compensação. E essa justificativa nem falou do artigo 44. Né? Assim, poderia falar, né? Poderia contemplar, dar uma resposta. Será que o artigo 44 já não é suficiente para compensar o titular de atrasos? Artigo 44, parágrafo 3º. O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão de patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do artigo 41. Então, ele tem direito à indenização antes da concessão de patente, desde já teria direito, né? Então, isso não é suficiente? Ele não explorou esse caso, então a justificativa teria de contemplar esse caso. Eu vou trazer alguns estudos aqui, alguns textos que vão discutir essa questão. Bom, primeiro, a própria ADI 5529, ela falou bastante desse artigo 44 da compensação, né? Ele falou assim: a justificativa para a extensão do prazo PTA em países como Estados Unidos, China e Europa é simples. Durante o exame não há qualquer proteção, nem legal nem de fato. No Brasil, o sistema é diferente. Existe um monopólio de fato. O artigo 44 da LPI garante indenização retroativa, ou seja, mesmo antes da concessão, o titular pode exigir indenização correspondente à exploração indevida ocorrida entre a data de publicação do pedido e a concessão da patente. Isso transforma todo o período de exame em um período potencialmente indenizável. Se não há prejuízo real ao titular, não há razão jurídica para o PTA. O titular já é protegido economicamente durante todo o exame. O artigo 44 já compensa o período pré-concessão. A exclusividade de fato existe. O atraso do NPI não reduz o retorno econômico do titular. Então, esse argumento já foi colocado ali pelo ministro Dias Toffoli na ADI 5529. Então, a pergunta é, isso já não compensa? Aqui tem um artigo do Gessner Oliveira, ele diz assim, o artigo 44 é meio efetivo de garantir a compensação dos inventores sobre a presença de backlog. Faz sentido sem gerar distorções na duração da patente, na economia e não criando proteção adicional a pedidos eminentemente fracos. Então, o Gessner está dizendo que entre aquele parágrafo único e o artigo 44, o artigo 44 ele é até mais adequado para compensar eventuais atrasos do escritório, que já te garante uma pré-direito aí, desde a publicação. Esse é o argumento do Gessner Oliveira. O Walter Gaspar, ele escreve, todos os links estão aqui embaixo dos textos, né? O Walter Gaspar escreve assim: sem fazer qualquer distinção entre violação ocorrida antes ou depois da expedição da carta patente, a legislação brasileira estabeleceu uma das formas mais rigorosas para se apurar o valor dessa indenização, sendo extremamente favorável ao titular da patente. Chaves, Vieira, Dornelles e Viana, em estudo que se debruçou sobre o tema do monopólio de fato, afirmam que a legislação brasileira supera em muito a indenização adequada, prevê em realidade uma compensação total de todos os danos, além de perdas e danos e lucros cessantes fixados no critério mais benéfico em prol do titular da patente. Esse texto do Chaves, né, da Gabriela Chaves, ela vai dizer o seguinte, aí outra referência, ela diz assim:
Segundo a LPI, o direito de obter indenização tem início na data de publicação do pedido de patente, artigo 44, ou do início da exploração, caso o infrator tenha tido conhecimento do conteúdo do pedido anteriormente à publicação. Isso está no artigo 44, parágrafo 1. Cabe frisar que a indenização só será devida após a concessão da patente, pois previamente isso, há somente expectativas de direito. Caso a expectativa de direito venha a se concretizar, haverá a possibilidade de obter indenização retroativamente ao período de pendência do pedido. Caso a expectativa de direito não se concretize, não há que se fará indenização. É importante lembrar ainda que a indenização só se aplica à exploração indevida, ou seja, não inclui os atos previstos no artigo 43 da LPI, que é experimentação, coisas do tipo. São as exceções à regra. Né? Exceção bolar, são as exceções à regra. E ainda que a indenização está limitada ao conteúdo da patente na forma em que foi concedida. Tá? Artigo 44, parágrafo 3º. Porque essa é uma questão importante, porque lá no publicado pode estar reivindicando uma coisa. No concedido, a reivindicação pode mudar. Tá? Esse último ponto se faz especialmente importante devido à possibilidade do quadro reivindicatório inicialmente depositado ser substancialmente diferente daquele efetivamente protegido pela patente. Mas no que consiste essa compensação? É aqui que a legislação brasileira se diferencia mais substancialmente da legislação de outros países. E em relação à maior parte das legislações nacionais, a LPI contém uma das provisões mais extremas em matéria de compensação, prevendo um quanto indenizatório de alta monta que se aplica inclusive ao período anterior à concessão da patente, não havendo diferença explícita entre a indenização cabível por ato ocorrido, seja antes ou depois da concessão, como ocorre com outros países. Então, assim, o artigo 44 já daria essa compensação aí, né? E dá uma compensação até além do que as outras legislações dão. Denis Barbosa, ele comenta o seguinte: a retroação garantida ao depositante é substantiva e compreende uma forma eficiente de impedir, pelo risco econômico de indenizabilidade plena, qualquer competição honesta e consequente. Então, ele acha que o artigo 44 já seria suficiente. Né? Esses textos todos aqui estão discutindo na época que o parágrafo único existia. Então, mais ou menos a linha até agora o artigo 44 é suficiente para completar. Não precisava ter o parágrafo único, que acabou caindo, né, no STF. Tá? O Denis Barbosa, ele, em outro artigo, né, ele vai comentar um ponto que é apontado pelos críticos do artigo 44. A principal crítica do artigo 44 é o seguinte: prevê indenização. Só que, na verdade, essa indenização ela pode se arrastar por muito tempo. Então, o titular ele não é tão compensado assim. Ele pode levar décadas para receber esse dinheiro. E a forma de calcular a indenização também pode ser muito polêmica, muito sujeita a crítica, a perícia, é complicado. Então, assim, para o titular, ele prefere muito mais ter uma extensão da patente dele do que ter essa compensação aí que ele nem conta com isso. Essa compensação aí pode se arrastar por muito tempo. A titular expandir a patente dele, esticar a patente dele por mais algum tempo, para ele é uma grande vantagem, porque você tem o valor. Quando você tem uma patente, você tem um preço de monopólio. Então, é lá em cima o teu preço. Né? Ozempic, tem patente. Caríssimo remédio. Está lá o preço de monopólio. A partir do momento que cai a patente, vários começam a fabricar genéricos. Né? Esse preço despenca para preço de mercado. Então, existe uma diferença entre preço de monopólio e preço de mercado. Então, você estender a patente significa que, para você titular, você vai ter preço de monopólio por mais tempo. Então, assim, é facilmente mensurável quanto que você vai ganhar a cada dia de extensão. Agora, essa do 44, não. É uma roleta russa isso aí, quanto é que tu vai ganhar. O Denis Barbosa, ele escreve assim, ele discute como deve ser calculado o valor indenizável quando ocorre uma violação de patente, analisando criticamente os métodos previstos na lei, na LPI. E mostra, na prática, que a quantificação dos danos é um dos pontos mais problemáticos do sistema de patente brasileiro.
O Denis Barbosa afirma que a LPI prevê 3 caminhos para o cálculo de indenização: perdas e danos efetivos do titular, que é dado por danos emergentes mais lucros cessantes, o lucro que o infrator obteve com a exploração indevida, o valor que o infrator teria pago se tivesse celebrado uma licença legítima. No entanto, a LPI argumenta que esses critérios, o artigo do Denis Barbosa argumenta que esses critérios de indenização, eles não funcionam bem na prática, especialmente porque é muito difícil provar lucro cessante, já que a patente muitas vezes ainda não gerou um faturamento significativo para o titular. É difícil estimar o lucro do infrator, que exige perícias complexas, longas, frequentemente contestadas. E determinar o valor hipotético de royalties é igualmente complicado, porque o Brasil não possui parâmetros consolidados, tabelas setoriais ou jurisprudência estável como nos Estados Unidos. Então, embora a lei ofereça caminhos teóricos para se calcular essa indenização, na prática, a compensação costuma ser baixa, demorada e incerta, o que reduz o efeito dissuasório das normas e falha em proteger adequadamente o sistema de inovação. A ausência de critérios objetivos, somada à morosidade processual e à dificuldade probatória, torna o artigo 44 e os mecanismos de indenização menos efetivos do que eles parecem no papel. Isso é a opinião do Denis Barbosa, artigo aqui que está em link, tá? Então, uma outra dissertação, né, acadêmica da Adélia Valadares, ela escreve o seguinte, outro ponto a ser considerado, tá? É importante ressaltar que ainda que o artigo 44 da LPI assegure ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto entre a data de publicação do pedido de patente e a da concessão da patente. Esse dispositivo não seria suficiente para concretizar a garantia constitucional de exploração exclusiva do invento patenteado por um prazo razoável. Isso ocorre na medida que, ao ver a sua invenção sendo explorada indevidamente durante o depósito do pedido de patente até a concessão da patente, o titular não poderá fazer nada para coibir a infração antes de ter a patente concedida, uma vez que o direito de exclusividade se constitui com a concessão da patente, e antes disso, inexiste um direito constituído. Além disso, a pretensão indenizatória alcança tão somente a infração praticada nos 5 anos que antecedem a concessão da patente, conforme disposto no artigo 225 da LPI, porque ali está a prescrição. Prescreve em 5 anos a ação para reparação do dano causado ao direito de propriedade industrial. Em termos práticos, o prazo prescricional de 5 anos, contado a partir da concessão, né, da concessão para trás, para o ajuizamento da ação de reparação por danos causados pela infração patentária previsto no artigo 225, significa que o titular da patente não possui proteção para infrações que ocorrerem ao longo de todo o processo administrativo perante o NPI, mas estão somente nos últimos 5 anos da concessão da patente. Nesse sentido, o ministro Fux, na ADIM 5529, ele indica que o artigo 44 da LPI oferece um verdadeiro prêmio de consolação ao titular da patente, que viu seu objeto ser explorado indevidamente durante o depósito do pedido até a concessão da patente, sem poder fazer absolutamente nada naquele período para impedir o infrator por conta da mora do trâmite administrativo de seu pedido de patente e da ausência de direito constituído. Então, veja, tem essa questão da prescrição também a ser considerada. Lembrando que, hoje, o NPI está concedendo, em média, patentes em 4 anos contados do depósito. Tá? Então, se você fazer 5 anos antes da concessão, você cobre todo o período. Tá? Mas você pode ter determinadas áreas que levam mais de 4 anos e aí passa desse período. Né? Porque se você for contar período de publicação, que é 18 meses, que é 1 ano e meio, tá? Mais os 5 anos que você está protegido, então seriam 6 anos e meio do depósito até a concessão. Existem algumas patentes, poucas, né, que passam desses 6 anos e meio, tá? A maior parte, como eu falei, está nessa média aí de 4 anos. Então, essas são algumas considerações aí sobre esse tema do PTA, tá? A serem considerados.
É isso. Muito obrigado, então.